Bora, galera! Questão 8, vestibular UERJ 2020. Questão polêmica, a meu ver polêmico, e eu vou deixar para vocês ao meio para o final da questão o porquê da polêmica dela. Tá? Acho que faltavam algumas informações, porém foi resolvida, não foi anulada. Tá aí, então, bora resolver? Então, olha só. Questãozinha tranquila, que fala sobre, equilíbrio químico e mudanças de estados físicos. Olha, na naftalina, um produto comercial utilizado para repelir traças e baratas na residência, existe uma grande quantidade da substância naftaleno, tá? Que muda de estado físico, estabelecendo o equilíbrio representado abaixo. Eu tenho esse equilíbrio aqui, onde tem a naftalina no estado sólido e no estado gasoso, onde tem uma constante, correto? Considere a apresentação da naftalina comumente vendida em mercados sob a forma de pequenas esferas, cada uma com uma massa de 256 mg. Nomeie a mudança... Agora vamos lá, olha só. Começou os comandos UERJ, olha só. Nomeie a mudança de estado físico que ocorre com naftaleno e represente sua fórmula estrutural. Primeiro comando aí, na verdade, são duas informações num comando só, né? O nomeie e represente, né? Em seguida, calcule o número de esferas de naftalina necessária para atingir o equilíbrio químico no interior de um armário de 2 metros de volume. Bom, vamos devagar aqui. Vamos na primeira parte do comando, que não é uma parte de cálculo, dá para ser feito. Mudança de estado físico. Deixa eu descer aqui, ó, a minha tela. Ó. Mudança, podia ter feito assim. Mudança de estado físico, a gente tem que lembrar que existem os 3 estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. E aí, quando você está passando entre eles, você tem nomes diferentes. Por exemplo, do sólido para o líquido, você tem a fusão, você tem a vaporização, que tem vários nomes, do líquido para o gasoso, tá? Mas o que ele quer não é nenhuma dessa. O que ele quer especificamente é a passagem para o estado do estado sólido direto para o estado gasoso, ou a do estado gasoso direto para o estado sólido. Como ele está falando de colocar a naftalina no estado sólido e indo para o estado gasoso, o nome dessa mudança, que eu vou colocar aqui, ó, de preto logo como se fosse a resposta, nome da mudança, tá? Ou só nome, se você quiser, porque o certo seria nome da mudança de estado físico. Coloca nome, e aí você colocaria aqui sublimação, tá? Sublimação é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso. Do estado gasoso para o estado sólido também poderia ser sublimação ou ressublimação, ok? E o segundo é a fórmula estrutural. E aí eu vou botar para vocês quais são as possibilidades que você pode ter na fórmula. Eu já não sei nem mais escrever acento essa altura do campeonato. Fórmula, o acento aqui. Fórmula, deixa eu descer aqui, ó. Fórmula estrutural. Estrutural. E aí a fórmula estrutural do naftaleno, e galera, naftaleno não tinha como. Anel aromático tem o benzeno e segundo colocado naftaleno. Tinha que saber? Tinha que saber. Não tem dica na questão, a não ser que ele fala que são 10 carbonos. Né? Nossa, peraí, calma aí também. Vamos desenhar aqui um ciclo, outro ciclo acoplado, né? É uma polinuclear aqui. Você vai colocar uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui e uma ligação aqui. Pronto, tá? Ou eu não gosto. Eu também arrisco a dizer que a UERJ também não é tão fã no padrão de resposta, porém, tu poderia colocar assim, ó. Aquelas duas bolinhas no meio que representam o anel aromático. Ou, como ele está falando de fórmula estrutural, tu poderia botar também, né? Assim, ó. C, dupla logo, C, simples aqui. C, nossa senhora, horrível essa fórmula, eu não gosto não, mas é uma possibilidade, sendo bem sincero com vocês, né? É uma possibilidade, deixa eu apagar aqui e botar um traço. E aqui você colocaria as duplas ainda intercaladas, ó, aqui, né? E aí colocaria os H's aqui, ó. Ficaria mais feio, você teria que ter um pouco mais de organização para colocar, mas não precisa, tá? A UERJ, quando é estrutural o bastão, ela avisa, empregando o formato de linha. Tem um comando específico para quando só vale bastão, tá? Mas não tem problema. A UERJ prefere muito mais essa? Sim.
Prefere sim. E aí esse é o padrão correto que você vai ter que utilizar, tá? Dependendo do fiscal, pode tirar porque o arranjo dá ruim, sendo bem sincero mesmo com vocês, não procura nem desenhar assim, tá? Foca em desenhar e melhorar o seu estilo bastão, ainda mais porque é um anel aromático, né? Beleza, ok? Tranquilo? Tô debatendo sobre os comandos de questão, depois eu até apresento o padrão de resposta para a gente voltar em cima. E aí vem a outra história da questão. Eu respondi isso, ó. Nomeie a mudança de estado físico e represente a fórmula estrutural. Sendo bem sincero, eu acabo que eu gravo as questões enquanto estou mostrando para vocês. Então, às vezes, eu dou uma pausa, volto. Essa questão, por sinal, eu tinha gravado até antes e pausei, porque eu me trabalhou muito a cabeça, fica assim, calma, peraí. Então, aí eu voltei e regravei para vocês. Pode ser até estranho, né, falando isso, mas eu falo sempre a verdade. Por que eu tô querendo falar isso com vocês? Olha isso aqui, ó, C10H8. Sólido se transformando em C10H8 gasoso. Vamos resolver a questão e aí depois eu falo o meu comentário. Vou botar de azul, porque o que eu coloquei em preto fica sendo como a resposta. Só para ter uma organização, né? Deixa eu marcar aqui, ó. Propriedades da caneta, azul. Azul. Não sei por que... Enfim, não deu certo. A gente escreve de novo. C10H8. Olha só, toda vez que você está falando de quadro de equilíbrio, tu mete uma organização de início, a reação acontecendo e ao final o equilíbrio. Fica mais fácil. E aí, por exemplo, eu divido aqui, ó, em faixas. Eu divido aqui, ó, em faixas. Que aí a gente não vai ter erro, tá? Olha só, ao início do processo, eu vou dizer que eu tinha X desse cara, vou colocar de verde só para ficar mais fácil. X desse cara e nada do gasoso. Com o passar do tempo, algo foi consumido dele e foi se formando dele. No final, no equilíbrio, X menos Y e Y dele. Eu não tenho nenhuma dessas informações. Ao meu ver, eu vou analisar esse dado como uma concentração, então vou colocar para 1 litro. Por mais que nessa questão calcule o número de esferas de naftalina, eu vou dar uma pausa para você entender que eu não vou falar de esferas agora. Ele depois fala o quanto tem em cada esfera, que aí é onde é o meu debate. Porém, eu vou considerar o volume depois. Eu tenho que lembrar que o volume que ele fala é 2 metros cúbicos, do qual é 2.000 litros. Se eu faço essa minha conta, eu vou achar, de acordo com o KC, por litro. E aí a sacada é o seguinte, tudo que eu escrevi agora é só um debate teórico que a gente estava pensando. Se você entender que o Ka é uma relação de concentração de produto sobre a concentração de concentração de reagente, faz-se entender que seria a concentração do C10H8 no estado gasoso sobre a concentração de C10H8 no estado sólido embaixo. Porém, é sólido, sólido não entra no equilíbrio. Então, eu posso afirmar que é só a concentração de C10H8. Simples e direto. No estado gasoso, do qual já foi falado no texto acima, eu não lembro, é 4 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 10 elevado a menos 6 mols por litro. Mols por litro, ou mols a litro a menos 1, tá bom? Curiosidade, eu escrevo muito por litro, eu tenho que me doutrinar, por mais que aqui esteja, o RG prefere isso aqui, ó, porque é um padrão de resposta, litro a menos 1, tá bom? Em vez de por, bota litro a menos 1, por, sempre a parte da divisão, você bota menos 1, fica mais sentido. Tá bom? E aí, olha qual é a história. Você pode afirmar que o teu Y é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 mols por litro, aí tá vendo eu escrevendo? Por litro de naftalina gasosa. Naftaleno gasosa. E aí algo que você vai ter que supor agora numa linha de pensamento. Você não sabe o quanto você tem desse cara, o quanto vai se deslocar, porém ele não influi no equilíbrio. Somente a quantidade de naftalina gerada que vai influir no equilíbrio. Se você colocar mais desse cara, ele não vai influenciar no valor do Ka. Então ele pode ser consumido totalmente ou pode não ser consumido e sobrar. Como ele é o sólido no processo, ele não vai influenciar no equilíbrio. Ou seja, a quantidade de naftalina que eu estou falando, que vai ser derivada, só depende do volume. Se tem mais espaço, mais naftalina pode ocupar esse espaço.
Então, só depende dessa informação. Eu não sei o quanto de naftalina eu tenho, mas o mínimo que eu tenho que ter é a quantidade para ser Y. Então, o mínimo que eu tenho que ter de naftaleno é esse cara. Entende? Porque como o outro é sólido, não tem o porquê eu pensar nele. Eu penso só nisso, tá? Para que eu consiga pensar só nisso, antes de mais nada, eu vou ter que fazer o quê? O cálculo de massa molar. Pausa no que a gente está fazendo. Vamos lá. Massa molar do C10H8. Dessa vez eu não vou buscar a tabela porque são elementos que a gente conhece. Se você não sabe a massa do carbono e do hidrogênio, então é uma tabela periódica para a gente consultar. Mas é 12 a massa do carbono, 12 vezes 10, mais 8 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. 12 vezes 10, 120, mais 8, 128. 128 gramas por mol. Conclusão. 4 vezes 10 elevado a menos 6 mols por litro equivale, né? Vamos lá, fazer uma regra de 3 aqui agora. Uma regra de 3. 4 vezes 10 elevado a menos 6 mols equivale a uma quantidade de naftalina, de naftaleno em gramas, tá? Só que eu sei que 1 mol equivale a 128 gramas. E aí eu cruzo e chego à minha resposta. X passa a ser 4 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 128. Tá? 4 vezes 128 dá 256, 512. 512 vezes 10 elevado a menos 6 gramas. Presta atenção, eu não vou ficar andando com a vírgula agora, não vou. Eu vou deixar esse número inteiro. E eu vou deixar mais uma malandragem aqui agora. No texto ele fala para comparar, sabendo que a quantidade de cada esfera é de 256 miligramas. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tenho essa informação, tá? E passar isso para miligrama. Então eu tenho 512 vezes 10 elevado a menos 3 miligramas. Porque daqui para cá eu simplesmente multipliquei por 1000. Por 10 elevado à terceira. Foi? Tranquilo? Tá bom? E aí, olha só. Toda questão assim você tem que tomar cuidado. Eu estava indo e eu já estava quase me deixando passar um detalhe. Toda a minha conta está para 1 litro. E aí você vai ter que fazer o quê? Vou ter que multiplicar essa informação por 2.000, não é isso? 2.000 litros, tá bom? Essa aqui, ó, vou deixar informado. Depois eu marco e mostro o padrão de resposta. Essa aqui é a quantidade de naftaleno quantidade de naftaleno em 1 litro. Como eu estou falando de 2.000 litros, eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar por 2.000. Né? Multiplicar por 2.000, acaba que eu já tiro de novo as casas, né? Multiplicar por 2, isso vai dar 1.024. Graças a Deus eu conheço o tabuado do 2, 128, 256, 512, 2024, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado à terceira, porque aqui tem 3 zeros, eu só multipliquei por 2. Apago isso, e isso é o número de miligramas, tá? De naftaleno gasoso. Conclusão, é o mínimo que eu preciso sólido. Como cada esfera, né? Cada esfera. Nossa, não sei escrever esfera. Cada esfera, ó, a esfera, sacanagem. Cada esfera possui 256 miligramas. Você tem 1024 miligramas. X, né? Em vez de cada, você coloca 1 agora para ficar mais bonito. E aí X passa a ser 4 esferas. O que eu colocaria no padrão de resposta seria... Eu não colocaria o quadro de equilíbrio, porque confundiria o fiscal nessa prova. Por mais que eu tenha utilizado para abrir o questionamento, eu colocaria só a relação do Ka. E aqui eu faria questão de destacar, lembrando que eu estou no rascunho sempre primeiro, que isso está gasoso. Tá bom? Que isso está gasoso. Faria questão... faria questão disso. Tá? Que isso está gasoso. Meu Deus do céu. Calma, calma. Que isso está gasoso. Tá bom? Para não ter problema. Conclusão, colocaria isso.
E aí sim, colocaria o valor da massa molar desse cara e aí as conversões. Exemplo, eu vou marcar aqui, eu vou mostrar o padrão de resposta. Isso aqui, gerando isso, né? Ou gerando isso porque eu posso converter. Depois eu colocaria a multiplicação por 1000 para gerar o valor de 1024. E ao final, 4 esferas. Tá bom? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Padrão de resposta tá aqui, ó. Ó. Mudança de estado físico, sublimação, formas de representar, viu que ela aceitou como padrão de resposta essa também. E aí, ó, o KC ele coloca como só a concentração dele, igualou a concentração, como eu falei, por mais que eu colocaria gasoso. E aí você tem aqui, ó, informações diferentes. Aqui nesse jeito, nesse padrão de resposta, o que não vai dizer que o teu tá errado é que o meu também tá errado, né? Ele começa fazendo tudo para mol para depois passar. Eu preferi, no caso, já converter para massa para depois multiplicar por 2.000 litros, tá bom? Beleza? A ordem aí não influencia nesse caso. O meu questionamento com essa questão é simplesmente porque ele desde o começo fala que tem uma grande quantidade de naftaleno, mas ele não classifica a naftalina como naftaleno. Existe uma pureza. Então eu fico um pouco perdido. Basta primeiro que você não tem tantas informações, mas isso aqui a questão não precisa te dar, isso é um conhecimento prévio, mas te deixa confuso pensar que você teria que ter uma parte sólida para entrar em equilíbrio com o gasoso. Mas isso é pegadinha de questão. Agora, ele afirma no começo e destaca que o naftaleno não é naftalina, mas todo momento você tem que considerar o naftaleno como naftalina. Apenas uma crítica da questão. A questão não foi anulada, foi dada, tinha dados, e você não vai anular uma questão de UERJ, você vai fazer a questão quando estiver fazendo. Depois, se tiver algum recurso para entrar, você poderia fazer o caso. Tá bom? Isso é uma dica aqui do Bruno para não ter problema. Gostou da resolução? Tá? Quer mais resoluções desse tipo? Entra em contato. Tem aqui, ó, meu perfil também no Instagram. Tem um projeto de simulado UERJ, padrão UERJ, com os comandos UERJ. Então, se tu tá achando essa questão aleatória no YouTube, prazer, o louco da química, pode mandar, pode entrar em contato comigo no privado no Instagram. E se você quiser essa resolução escrita também, só me mandar mensagem lá, porque provavelmente estou com isso salvo. E aí eu gero um PDF para você. Abraços, até a próxima.